Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Silvia Ferreira, falo em nome do NEAF e estou aqui compondo o quadro Falando em Português, uma dúvida relacionada a verbos, ou seja, quem nunca, parou para pensar, filosofar sobre a montanha a respeito da existência dos verbos, de suas diversas classificações, as suas concordâncias, os principais erros com relação aos verbos, aqueles verbos defectivos, etc., São várias dúvidas, transposição de voz verbal, concordância verbal, regência verbal, tempos e modos verbais, verbos regulares, verbos irregulares, há uma lista, porém, existe um verbozinho sobre o qual poucos pensam ou poucos refletem a respeito de sua existência, principalmente nas questões concursísticas, ou seja, vamos falar um pouquinho neste quadro a respeito do que a gramática denomina verbo auxiliar. Veja só que aqui, pela própria semântica da palavra, quando nós utilizamos a definição verbo auxiliar, deve ser porque este verbo vai ajudar alguém, vai dar assistência para alguém. Na verdade, gramaticalmente falando, ele vai fazer o trabalho todo, Porque em se tratando de auxiliar, na verdade, você coloca este verbo auxiliar dentro do contexto e em sendo este verbo classificado como um verbo pessoal, é ele que vai carregar nas costas toda a concordância. Então, veja só, eu coloquei aqui só para efeito de recordação, porque isso é uma matéria que tenho certeza que é do seu conhecimento. Quando a gente fala, então, de locução verbal, eu tenho o verbo auxiliar mais aquilo que chamamos de verbo principal. Os verbos principais são classificados como gerúndio, particípio ou infinitivo, porque gramaticalmente falando, são verbos classificados em sua forma nominal, ou seja, são nomes, deixam de ser verbos exatamente porque dependem da boa vontade do verbo auxiliar para trabalhar. Então aqui o gerúndio, dentro dessa ideia de que é um verbo nominal, ele passa a ser visto como um advérbio. Não estou dizendo que agora verbo vai chamar de vérbio, não, mas ele exerce ali, ele é visto semanticamente como uma palavra que traz circunstâncias, assim como o particípio, ele vira um adjetivo. Veja que quando você faz o uso do particípio, comumente há necessidade, inclusive, de você colocar ali este verbo no singular ou no plural e no masculino e feminino, não é isso? Os ingressos foram comprados, as cadeiras foram alugadas. Nesse contexto, veja só que há a modificação, portanto, a gramática diz ao particípio, ele é um verbo nominal que trabalha como se fosse um adjetivo, ao passo que o infinitivo aqui, ele é visto ali dentro da oração como um substantivo, o amar, o cantar, o sorrir, o mentir, ou simplesmente mentir. Mentir é feio. Percebeu que aqui ele está na função do sujeito, nosso sujeito oracional, mas visto ali como alguém ocupando o lugar do núcleo do sujeito que comumente é ocupado ali por um substantivo. Então, feitas estas observações, eu coloquei aqui 3 exemplos básicos para que você possa recordar o que é uma locução verbal. Veja só, quando eu digo vem chegando o verão, está aqui o meu verbo auxiliar e o meu gerúndio, ando, indo, está aqui como verbo principal. Ou seja, quando eu coloco aqui eu venho chegando, tu vem chegando, ele vem chegando, percebeu que aqui quem trabalha é sempre o verbo auxiliar. No segundo exemplo, eu coloquei aqui, eu tenho exercido o meu papel. Tá vendo? Isso aqui é o nosso verbo auxiliar, esse aqui é o nosso verbo principal, ado ou ido é particípio, percebeu? Então eu coloco eu tenho exercido, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes e eles têm exercido. O verbo principal
não trabalha. Quando eu uso aqui, ó, meu verbo auxiliar mais o meu infinitivo, percebo que aqui, mais uma vez, quem vai trabalhar é o nosso verbo principal. Desculpe, o nosso verbo auxiliar. Eu preciso estudar verbos. Tu precisas, ele precisa, nós precisamos, vós precisais. Eles precisam estudar verbos. O que é legal, interessante e concursístico, é que às vezes as bancas forçam a amizade e colocam os dois verbos para trabalhar. É possível que você encontre, né? As crianças precisam estudarem. Isso é um erro, obviamente, básico de conhecimento aí de vocês que estão me vendo, que você entende que nessa fala que eu estou aqui discorrendo, este assunto que estou discorrendo, você já está entendendo que ou um ou outro trabalho. Nessa lógica, genericamente falando, eu estou dizendo que quem trabalha é o verbo auxiliar. O verbo principal vai ficar quietinho. Mas olha o que eu coloquei aqui, uma curiosidade. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse verbo parecer, às vezes ele se rebela e ele diz assim, não vou trabalhar. Trabalha você se você quiser. Isto quer dizer, meu caro aluno, minha cara aluna, que as pessoas parecem estar confusas, é o que comumente nós utilizamos. Desculpe, é o que comumente nós escrevemos, redigimos, acompanhamos, inclusive em textos. Mas, quando este verbo se rebelar, é óbvio que o seu verbo principal terá que trabalhar. As pessoas parecem estarem confusas. Os alunos parecem gostarem das aulas de gramática. Então, veja que aqui eu estou aplicando o verbo aquela frase ou aquela regra do tanto faz. Tanto faz você utilizar o verbo auxiliar quanto o verbo principal para concordar com o sujeito da oração. Você falou, Silvia, então eu posso aplicar isso aqui? Óbvio que não. Somente quando eu estiver falando do verbo parecer. Tudo bem? Só para a gente encerrar rapidamente, não esqueçam da possibilidade de você encontrar isso aqui, ó, em questões concursísticas. Não haviam até o momento surgido dúvidas. Aí você diz, a Silvia errou aqui na lousa porque o verbo haver, ele não tem plural. Mentira, se ele for o verbo auxiliar de um verbo principal que é pessoal, porque você pode fazer a concordância, eu surjo, tu surges, ele surge, nós surgimos, vós surgis, eles surgem, obviamente que eu vou deixar o meu verbo quietinho aqui e vou fazer este verbo haver trabalhar, assim como mostrei aqui para você, os verbos auxiliares trabalham. Então, é óbvio que não haviam surgido dúvidas, está correto. Assim como, após o ocorrido, deve haver manifestações, porque que agora este verbo aqui não está combinando com manifestações, porque o verbo principal é haver, e neste caso, com o sentido de existir, acontecer ou ocorrer, é um verbo impessoal, contaminando o seu verbo auxiliar pela sua impessoalidade. Nesse sentido, olha só, hão de surgir estrelas, é o mesmo caso aqui, ó. Há de surgir uma estrela cada vez que você sorrir, mas o seu sorriso é tão lindo que hão de surgir estrelas. Percebeu que aqui, neste caso, eu posso colocar este verbo porque o verbo principal não é problemático. Neste caso aqui, mesmo que eu esteja falando sobre estrelas, eu tenho como verbo principal o verbo haver, logo ele contamina o seu auxiliar pela sua impessoalidade. Hão de surgir ou há de haver estrelas. Aguardo você no nosso próximo encontro, na nossa próxima dica. Até lá! Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!